Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sérgio Lopes do canal MS Dicas Automotiva com mais uma dica. Siena com dificuldade de partida, ele dá partida, mas o motor não funciona. E às vezes quando funciona, o carro fica sem força, anda um pouco, dá uns estouros ali pelo escapamento e morre. Então o que pode ser isso? Como solucionar o problema? Essa dica vai servir para toda a linha Fiat sem exceção, tá? Fiat Siena, Palio Uno, Strada, Idea, gente, Punto, todo ele sem exceção. Tudo que eu falar aqui também vai servir para todos os veículos, de todas as marcas e modelo e com qualquer motorização. Esse carro, como eu já falei para vocês, como vocês podem ver, é um Siena, tá? O motor dele é aquele motor GM, tá pessoal? Motor 1.8, ó. Tá certo? Mesmo motor do Corsa Max, da Montana. Saiu aí uma versão aí, né, de Palio, de Siena, de Strada, tá certo? Com esse motor aqui GM, tá certo? Punto, tá bom pessoal? Então o que acontece? Eu vou mostrar aqui para vocês o que é o sintoma do carro. Eu vou dar partida lá para vocês verem. E em seguida eu vou falar para vocês tudo que faz esse sintoma, tudo que provoca esse sintoma, tá certo? E na sequência eu vou revelar para vocês o que é o problema do carro, tá? Eu estou iniciando o diagnóstico agora, vou fazer alguns testes para descobrir aí o que é o problema, para poder revelar para vocês. Mas vamos lá, deixa eu aqui dentro do carro para vocês verem aqui o que é que está ocorrendo, certo? O que é que está ocorrendo aqui com esse carro. Vou ligar aqui a chave, ó. Liguei, vou dar partida. O carro funcionou, agora funcionou, tá funcionando, mas daqui a pouco o motor vai morrer. Quando eu acelerar o carro, pessoal, vocês vão perceber que ele vai ficar sem força. Ele vai fazer tipo um bu para trás, olha só. Ó, tá vendo? Ó? Acelerei, ó. Quanto mais eu acelerei, ao invés de o motor subir, ele retrocedeu e logo em seguida morreu. Tá certo? Vou tentar funcionar outra vez. Ó. Tá vendo? Morre. Não tem jeito. Eu tô acelerando, tá, pessoal? Tô pisando no acelerador aqui. Mas enfim. O que é que faz esse problema aqui? O que é que provoca esse sintoma? Então, gente, é o seguinte. Bomba de combustível faz esse sintoma, tá certo? A eletrobomba de combustível fica ali dentro do tanque, ali no container. E ela, quando tá trabalhando, né, assim, cansada, sem força, sem pressão, ela pode fazer isso. Eu até ligo, quando eu ligo a chave aqui, eu escuto a bomba funcionar, fazer aquele pim que faz, né? Ó, ele fez, não sei se deu para vocês ouvirem, mas ele faz. E quando eu dou partida, a bomba também de combustível funciona, tá certo? Mas esse fato da bomba de combustível fazer o barulhinho ou funcionar, não quer dizer que ela esteja 100%, porque é como eu já falei, ela funciona, mas não tem força, não tem pressão nela, né? E tem casos que a bomba nem funciona mesmo, tem casos que ela queima mesmo, para de funcionar totalmente. Não é o nosso caso ela está funcionando, mas pode ser, não estou dizendo que pode ser que ela esteja com problema, com pouca pressão e não tenha força aí para mandar o combustível necessário para sustentar o funcionamento desse motor, tá certo? Uma outra coisa que provoca esse mesmo sintoma, tá, pessoal? Que vocês viram aqui, o motor morre, a gente pisa no acelerador, em vez de o motor ir, ele faz bu, ele volta e morre, né? É o regulador de pressão da bomba de combustível, tá certo? O regulador de pressão desse carro também fica lá dentro do container da bomba de combustível, aí na tampa do flange, né? No flange ali. Esse regulador ele é responsável por fazer a bomba de combustível ter pressão, tá? Então, quando a bomba de combustível está funcionando, mas está sem pressão, pode ser duas coisas. Pode ser um defeito da própria bomba, mas pode ser o regulador de pressão da bomba que está ruim, tá com o diafragma furado e está deixando a pressão escapar, tá certo? Então quem faz a bomba ter a pressão necessária é o regulador de pressão. Você pode botar uma bomba zero nova, né, que dê aí 5 bar de pressão, mas se o regulador de pressão estiver ruim, o carro também não vai funcionar, certo? Ele não vai ter pressão e não vai funcionar. Então por isso tem que executar os testes aí para saber o que é o problema, se é um ou se é o outro, tá certo, pessoal? Uma outra coisa que faz também esse mesmo sintoma, filtro de combustível obstruído, tá? Quando o filtro de combustível tá muito obstruído, gente, muito mesmo. Tem casos que eu já peguei filtro de combustível que não passava nem vento, fechado, obstruído, entupido mesmo, que não passava combustível nenhum. Ou quando passa, é tão pouco combustível que passa lá para a flauta dos bicos injetores que acaba não sendo suficiente para o motor manter o motor, para o motor funcionar, para o motor acelerar, entende? E geralmente quando é bomba de combustível, ou quando é regulador de pressão, ou quando é filtro de combustível obstruído,
O carro ele já vem sinalizando há um tempo, ele não dá esse problema do dia para a noite, entende, pessoal? Você já percebe aí, bem antes do carro chegar ao ponto de não funcionar mais, você percebe que o carro já está meio sem força, de vez em quando dá umas cabeçadinhas, dá uns estouros no escapamento, faz uns pou. Você percebe isso. Quando a parte dele dá muita dificuldade de dar partida, entende? Então ele vai sinalizar, tá certo, gente? Uma outra coisa aí que faz aí também o carro fazer esse sintoma aqui, tá? É motor fora de sincronismo, correia dentada, partiu alguns dentes, o dente passou, né? O carro ele pode ter dificuldade de partida, ele pode ficar sem força, tá certo? Uma outra coisa que pode fazer o carro também ficar sem força, morrendo de vez em quando, dando pipoco, sensor MAP, né? Que fica ali no sistema de ele é um sensor que mede a pressão do coletor da admissão. Ele mede a massa de ar e ele também mede a temperatura do ar. Ele é dois sensores no só, ele é MAP e sensor de temperatura do ar. Então ele também pode fazer esse sintoma. Sensor deixa eu ir lá na frente para eu mostrar para vocês o sensor MAP e mostrar também o sensor de rotação, tá? O sensor de rotação, ele também faz esse mesmo sintoma, tá bom, pessoal? Ó, o sensor MAP é esse aqui, ó. Isso aqui é o sensor MAP, que é o sensor de pressão aí do coletor. Ele, quando tá ruim, ele faz esse mesmo sintoma, tá certo? E também temos o sensor de rotação. Tá aqui o conector do sensor de rotação, mas ele fica na roda fônica. Não sei se dá para pegar. Deixa eu ver se eu consigo pegar lá embaixo. O sensor de rotação. Ó, gente. Isso aqui é o sensor de rotação, tá vendo? Tá meio escuro porque o flash tá desligado, mas isso aqui é o sensor de rotação. Beleza? Na roda fônica aqui, ó, do carro. Tá? Esse sensor de rotação, quando ele está com problema ou no conector ou no chicote elétrico ou no próprio sensor, ele faz também o mesmo sintoma, tá certo, gente? Gente, o motorzinho tá meio sujo, vazando bastante óleo, não olhem isso, o motor tá muito sujo desse carro, tá certo? Mas o objetivo aqui é outro, não é esse, né? E por último, tá, pessoal? Uma outra coisa que pode fazer isso aí também é filtro de ar obstruído, tá certo? Quem acompanha o canal, aí recentemente, há um tempo atrás, eu lancei um vídeo sobre um vídeo aí de um Honda Fit, tá? Que tava fazendo um sintoma parecido, o motor com pouca força, perdendo potência e tal, meio ruim, consumindo muito combustível, um sintoma bem parecido com esse, tá? Que era o filtro de ar obstruído, parecia que alguém tinha feito um reboco de lama nele, sabe, pessoal? Parece que passaram lama no filtro com a mão. Depois vocês procuram aí, o último vídeo que eu lancei de um Honda Fit. Tá certo? Então o filtro de ar muito sujo, muito obstruído, gente, pode sim fazer esse sintoma parecido como esse. Só que é muito difícil você pegar um caso de um filtro de ar obstruído. Teria que ser um carro, teria que trabalhar dentro na zona rural, levar muita poeira todo dia, lama, para chegar ao ponto de você pegar um filtro tão sujo, tão obstruído, ao ponto de fazer o motor não ter desempenho, né? Que foi o caso do Honda Fit. Tá bom, gente? E tem um outro detalhe, tá, pessoal? Que eu nem comentei, já era até esquecendo. Deixa eu comentar para vocês aqui também. Central do carro também faz isso, tá? Se a central aqui de injeção eletrônica tiver com algum problema, né? Por exemplo, não chavia nos bicos injetores, né? Para os bicos injetores abrir, porque bico injetor não dá defeito em 4 bicos de uma vez só. Se um bico deixar de funcionar, ou até mesmo 2 bicos deixar de funcionar, mas outros 2 funcionam, o motor fica trabalhando todo manco, trabalhando errado, mas ainda funciona, entende? Então, assim, um sintoma como esse é muito difícil ser bico injetor, né? Pode acontecer também o bico injetor fazer, mas é difícil, né? O motor pelo menos ficaria funcionando aqui, sem força, mas ficaria. Nesse caso aqui, ele morre de todo jeito. A gente pisa no acelerador, ele morre, tá bom? Tem uma outra coisa que ocorre aí, que eu já peguei um caso também, de um combustível adulterado que colocaram em um carro, um álcool adulterado, que colou 4 bicos injetores. Isso foi num Corsa 1.0, eu peguei há um tempo atrás, faz alguns anos que eu peguei. Colocaram um combustível adulterado, um álcool adulterado, o carro chegou em casa, desligou na garagem, quando foi ligar no outro dia o carro não funcionou mais. Quando eu tirei, que coloquei na máquina, os bicos estavam sem injetar combustível. Coloquei na máquina para testar, os 4 bicos não jogavam, estava colado, como se tivessem colocado algum solvente, alguma coisa que fez as agulhas do bico colar. Então é difícil demais pegar um caso desse, mas eu já peguei uma vez um caso, tá? De um combustível adulterado que fez os bicos colar. O bico já não estava lá essas coisas todas, pegou um combustível ruim e colou, tá certo? Como se tivesse muita água e pegou, sei lá, algum tipo de ferrugem, alguma coisa, não sei o que houve, só sei que os bicos colou. Quando eu botei na máquina colada, fiz a limpeza, fiz a ultrassom, limpou os bicos, pronto, o carro ficou bom, funcionando e nunca mais deu problema, né? Um problema parecido com esse, né? De colar bico, tá certo?
E aí a central, como eu estava falando, né? A central de injeção eletrônica, ela pode sim fazer sintoma, pode fazer o sensor MAP trabalhar errado, pode fazer o sensor, pode não estar processando o sinal do sensor de rotação, tá certo? Pode inclusive até também, tá pessoal? Fazer aí o bico, como eu já falei, não funcionar, tá certo? Pode também fazer a bobina que não funcionar, não mandar o sinal para a bobina, tá certo? E a bobina não funcionar, porque a bobina também pode fazer um sintoma parecido com esse, tá certo? Da parte do carro não funcionar. Tá? Mas aqui eu já verifiquei, ele tem corrente, ele tem centelha elétrica nas quatro velas aqui, nos 4 carros. Mas bobina também pode fazer esses sintomas aí. Beleza, pessoal? Pronto, agora dito isso, né, todas as coisas aí que podem fazer esse sintoma, eu vou trabalhar no carro, tá certo? E diagnosticar, ver o que é o problema, e em seguida eu mostro para vocês aí o que foi o problema do carro. Ó, pessoal, o primeiro teste que eu tô fazendo aqui, ó, funcionei o motor do carro. Ele tá querendo quase morrer, de vez em quando ele dá uma apagada aqui, quase morre. Mas ainda tá segurando a marcha lenta quando ele tá frio. Quando ele aquece, ele morre, não segura não. Tá aqui a pressão da bomba de combustível, ó. Menos de 1 bar trabalhando aqui a bomba, tá vendo? Não tem pressão não, ó. Tá morta. Quando eu consertar o carro, vocês vão ver que isso aqui vai mudar, tá certo? Aqui pode ser o quê? Pode ser a bomba de combustível, pode ser filtro de combustível obstruído e pode ser regulador de pressão com problema. Então, para ter certeza do que seria o problema, eu vou fazer esse mesmo teste aqui, medir também lá na saída da bomba. Vou levantar o banco do carro, instalar o manômetro lá na linha, na saída lá do container, para ver se está saindo lá uma pressão legal. Se está saindo uma pressão normal e aqui não está chegando, então vai ser o filtro de combustível obstruído. Agora, se lá também estiver saindo com pouca pressão do jeito que está aqui, aí pode ser a bomba, pode ser regulador de pressão, mas eu tenho como fazer o teste lá se é bomba ou não, através desse registro aqui. Aí eu sei se é bomba ou se é o regulador. Beleza, pessoal? Ó, gente, o motor funcionando aqui, manômetro instalado na saída, na linha, tá vendo? Ó? Saída e aqui retorno, certo? Pressão do mesmo jeito, ó, menos de 1 bar, tá certo? Se eu fechar aqui essa passagem e a pressão subir, aí vai ser regulador de pressão, que não tá prestando, não tá fazendo a bomba de combustível ter pressão. E se eu fechar e nada acontecer, ficar do mesmo jeito, aí é a bomba que não presta, tá certo, gente? Vamos fechar aqui. Fechei, ó. Nada aconteceu, tá vendo? Abri, ó. Fechei e nada acontece, certo? O motor vai morrer porque faltou combustível lá, ó. Eu abri, ó, ele agora vai segurar um pouco mais. Se eu fechar, ele morre de vez, certo? Então agora o que é que eu vou fazer? Vou desmontar esse regulador de pressão, muito provavelmente ainda é original. Se ele for original, eu vou recomendar para o cliente fazer a substituição dele também. Não só trocar a bomba de combustível, tá? Porque se trocar só a bomba de combustível resolve o problema. O motor vai voltar a funcionar bem, com força. A pressão ali no regulador vai subir e o problema é solucionado. Mas o grande X da questão, se deixar esse regulador, é que é uma loteria, a gente não sabe quanto tempo mais ele tem pela frente, né? Pode ser que ele passe mais anos, né, funcionando, e pode ser que com pouco tempo depois ele dê problema também. Então, para prevenir, como ele não é tão caro assim, o correto, o certo, tá certo, é substituir os dois, tá bom? A bomba é para solucionar o problema e o regulador de pressão é para prevenir possíveis problemas aí futuros, né? Por medida de prevenção. Ó, gente, só mostrando aqui rapidamente, né? A bomba nova já montada no lugar aqui no container, tá certo? Essa aqui é a bomba nova que eu coloquei, da marca Magnete Marelli, tá certo? Aqui deve ter alguns cuidados na hora da montagem, como por exemplo, eu já falei em outros vídeos, né? Para lixar bem o conector macho que fica aqui nesse flange, tá certo? E apertar os conectores aqui fêmea, que é esse conectorzinho pretinho, para poder encaixar e ele ficar bem apertado e evitar futuramente mau contato, tá certo? E oxidação, ferrugem e consequentemente o isolamento aí do funcionamento, o isolamento do conector elétrico da bomba, né? Na parte aqui do sensor de nível de combustível, tá? Que muitos chamam de boia do tanque, faz a mesma coisa, tá bom? Dá uma lixadinha, com a lixa de unha faz uma pontinha nela, corta ela, para ela se adequar aqui dentro, né, para ela encaixar bem, e lixar também
os dois pinos aqui do sensor, né, de nível, tá? O pino macho. E no pino fêmea você pega uma pontinha, sabe aquela pontinha da caneta de polaridade, que é uma ponta bem fininha, parece até uma agulha de costurar. Você fica dando uma lixadinha, lixando ela, raspando aí possíveis sujeira e oxidação que tem no conectorzinho fêmea. Mesma coisa. Você pode colocar uma graxinha, uma graxa, pouca graxa, né? Ou graxa branca, ou até graxa de rolamento mesmo serve. Você coloca um pouquinho só no conector fêmea e encaixa. Da mesma forma você faz aqui, para evitar ferrugem, tá certo? Aqui também é algo interessante, mais uma sacada. Eu troquei o regulador, tá certo? De pressão, tá aqui, ó. É o DS1183. Tá aqui a DS1183, 3,5 bar. Tá aqui a embalagem dele, ó. Certo? Tá aqui a aplicação. Por quê? É como eu sempre falo, tá, gente? Esse regulador aqui, ó, que tava no carro, ainda é o original, ó. Esse carro é 2010. Bosta, tá vendo? Tá aqui a referência dele. Ele é linha de montagem. Ele já veio junto com esse container aqui, certo? Então o que acontece? O carro é 2010. A gente tá em 2022, quase 2023. Já estamos no finalzinho do ano, já estamos quase em finalzinho aí de novembro, né? Então é praticamente 13 anos de uso nesse regulador aqui de pressão. Nada garante que depois que eu montar ele aqui no lugar, se eu deixasse ele no lugar, que assim rapidamente ele pudesse vir dar defeito e provocar o mesmo sintoma, a bomba de combustível perder pressão, tá? Então o defeito era a bomba de combustível. Então a gente fez a corretiva, né? Que é trocar a bomba de combustível, substituir. E a gente também fez uma preventiva, que é a substituição do regulador de pressão da bomba, tá bom? Para evitar de futuramente aí ele vir dar problema, tá certo? Pode ser que ele passasse alguns anos e pode ser que daqui a um mês, 2 meses, 15 dias ele venha dar problema. Então para evitar isso a gente não pode trabalhar com dando sopa para o azar, né? Então o certo é garantir, tá, pessoal? Todas as vezes que você trocar uma bomba de combustível, se o regulador de pressão for assim o original do carro ainda já tiver muitos anos de uso, eu recomendo para seu cliente trocar também, tá certo? Para evitar aí problemas. Então tá aqui, troquei. A bomba de combustível aqui eu tenho um detalhe, ela é Magnete Marelli, que é Magnete Marelli é um fornecedor de itens originais, né? Dispensa comentários. Ele tem um certificado de garantia aqui que é 6 meses, tá bom? Já incluso aí os 90 dias de garantia previsto na lei. Mas tem uma sacada, para essa garantia ter validade, você precisa pegar esse certificado e entregar para o seu cliente, tá, gente? Muita gente não faz isso. Ele vem aqui dentro da embalagem, tira o certificadozinho. Esse adesivo aqui, ó, com a referência da bomba e com o código de barra, tá vendo? Ó? MM145A. Esse adesivozinho aqui é um adesivo que eu colei aqui, eu tirei ele daqui, ó. Ele veio aqui, ó. Então tira ele daqui da embalagem e cola ele aqui. Igualzinho lá de rolamento, né? Sabe, rolamento não é amortecedor da Cofap, né? Ele também faz esse mesmo processo. Você tira o adesivozinho, cola no certificado de garantia e entrega para o cliente. Tá bom, gente? Porque tem 6 meses de garantia aí pelo fabricante, tá bom? Por defeito de fabricação, tá bom? Aqui tem essa sacada aí. Aqui a bomba que tava, gente, aparentemente ela não tinha muito tempo de uso, tá? Essa bomba aqui, pra vocês terem uma ideia, da marca Gauss. Eu não gosto de bomba da marca Gauss. Tem outras marcas também, DPL, Euro, tá certo? Eu não gosto, porque essas bombas aqui é uma loteria. Tanto faz você colocar ela passar muitos anos, como rapidamente dá problema, tá certo? Tá aqui a referência Gauss que tava. Ela foi fabricada no mês 6 de 2020, tá? Tá em 2022, quase 2023. Então assim, é pouco tempo para uma bomba de combustível funcionar, tá certo? Tem que ver também o uso do proprietário, se ele usa o carro muito na reserva, né? Enfim, tem que ver também. Pode acontecer, mas quando for colocar bomba de combustível, gente, coloca aí uma Magnete Marelli, coloque uma Delphi, coloque uma Bosch, coloque uma Weber, que é da mesma Magnete Marelli, tá bom, gente? Procura umas marcas aí melhores para colocar. Não coloque essas bombas aí importadas que tem no mercado. E também Gauss. Gauss não é bom para bomba de combustível. Eu não recomendo, tá certo? Sim, outra sacada que eu já esqueci. Essa abraçadeira aqui eu coloquei para colocar essa mangueira corrugada. A gente coloca água para ferver, tá, gente? Água para ferver num recipientezinho e pega água fervendo, coloca essa mangueira dentro por 3 minutos, tá certo? Só a ponta da mangueira. E aí você vem e coloca aqui, ó, encaixa aqui que ela
encaixa, tem que colocar uma força, tá pessoal? Você tem que ter uma forcinha, um apoio, e ela encaixa. Ela encaixou. Eu gosto sempre de colocar uma abraçadeirazinha. Tem uma abraçadeira que vem com essa mangueira, mas ela veio pequena, veio meio que fora de padrão, então não deu para colocar. Então, para não deixar sem abraçadeira, para garantir, porque se essa mangueira aqui vazar, ele fica perdendo pressão, a bomba de combustível fica caindo a pressão. Então tem que estar bem vedado isso aqui, tanto na parte de cima como na parte de baixo. Só que a parte de baixo já vem montada de fábrica, não precisa você mexer na parte de baixo. Já monta a bomba assim. Na parte de cima faz isso que eu falei. Esquenta a água, bota a água para ferver, bota a mangueira na água fervendo. Quando ela esquentar, estiver bem quente, bem flexívelzinho, você encaixa aqui. Eu gosto de colocar uma graxinha, um pouco de graxa de rolamento aqui nessa parte aí, nessa base, para poder entrar melhor. Coloco e boto uma abraçadeira para garantir. Tá certo, gente? Feito isso, é só fazer a montagem e correr pro abraço. Ó, gente, serviço concluído aqui, certo? Já tá tudo montadinho, ó. O manômetro tá ali instalado. Perceba aí, o ponteirinho tá próximo ali de 1 bar. É porque eu já funcionei o carro para testar. E aí já tem um tempo que tá desligado aí. Aí é normal ele segurar essa pressãozinha mesmo, um pouquinho, certo? Segura um pouco da pressão ali, é normal. Então o que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou funcionar o carro pra gente ver se normalizou. Se agora ele tá dando 3,5 bar mesmo, né? Como é pra dar. Porque antes vocês viram que não tava dando nem meio bar. Tava zeradinho, né? Então vamos ligar aqui o quadro. Primeiro estágio da chave. Vou dar partida. O motor já funcionou. Certo? Vamos ver aqui com quantos bar de pressão tá. Aí, gente, ó. Tá cravadinho nos 4 bar, certo? Isso é normal, tá, gente? Esse regulador é 3,5, mas é normal ele aqui na saída, na linha aqui, onde ele pega a pressão máxima. É normal, sim, ele passar um pouquinho de 3,5. Agora lá na frente, com certeza, se instalar o manômetro, ele vai estar dando 3,5. 3,3, 3,2, no mínimo 3 e no máximo 3,5 ele vai estar dando lá na frente. Lá na flauta, lá dos bicos injetores. Mas aqui é normal, ele pega a pressãozinha a mais mesmo. Tá certo, gente? Então, serviço concluído. Certo? Poderia ser qualquer um daqueles componentes que eu já havia falado para vocês no início do vídeo, mas nesse nosso caso aqui o problema foi a bomba de combustível que foi substituída. E aí aproveitamos também e recomendamos para o cliente trocar o regulador de pressão como forma aí de prevenção para problemas aí futuros, tá certo? E é um procedimento que eu recomendo, como eu já falei, torno a falar. Trocou bomba de combustível, gente, recomendo também trocar regulador de pressão, beleza? Então, pessoal, eu espero que eu tenha conseguido ajudar aí com essas dicas. Se eu conseguir te ajudar aí, por gentileza, deixa seu like, pra gente ele é muito importante, tá certo? Se inscreve no nosso canal aí se você é novo, tá chegando agora. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo. Na descrição desse vídeo eu deixei alguns links, tá certo, aí de podcasts que a gente está criando, informação técnica para você, mais informação técnica ainda, né? E também tem o perfil do Instagram, tá certo? Para você estar clicando e estar seguindo a gente lá no perfil do Instagram. Então, meu muito obrigado, forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo no canal MS Dicas Automotivas.